Primeiro ponto que eu preciso destacar: o que são alimentos? Quando a gente fala na palavra alimento, no seu sentido usual, diz respeito àquilo que nós ingerimos, à alimentação. Mas o sentido jurídico da palavra alimentos é muito mais abrangente. Abrange um conjunto de prestações que visam garantir a vida digna de uma pessoa. Isso inclui os alimentos, a alimentação sim, mas também a moradia, a saúde, o lazer, a educação. Então, todos esses aspectos que garantem esse mínimo existencial para o ser humano garantir a sua vida digna. E quando a gente fala nos alimentos, esses alimentos, eles são baseados num dever de solidariedade que existe dentro da família, baseado naquela solidariedade social que é considerado um fundamento da República lá pela nossa Constituição Federal. Então, visando a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, a partir de uma solidariedade entre os membros de uma família, é que aquela pessoa que não pode prover por si própria a sua subsistência, ela pode solicitar o auxílio, a colaboração de outras pessoas da sua família. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Então, joga aqui na tela para mim. Como eu falei, os alimentos são um conjunto, são as prestações necessárias para a obtenção de uma vida digna. No entanto, em regra, a prestação alimentar, ela não quer garantir apenas o mínimo do mínimo do mínimo para a subsistência de uma pessoa. Desculpa, gente, é minha bronquite que nunca me larga. É assim, é um bichinho de estimação, já que eu tenho aqui comigo. E aí, na verdade, o que o legislador fala, que às vezes acaba sendo muito difícil de se implementar na prática, principalmente em relação às famílias economicamente desfavorecidas, é que a obrigação alimentar, como base, como regra, ela tem por objetivo garantir a condição social do alimentado. A garantia do mínimo existencial, ela só é aplicada em caso de cônjuge ou companheiro culpado pelo fim do relacionamento conjugal ou convivencial. E isso está textualmente previsto no caput do artigo 1694, quando fala que os alimentos serão prestados a fim de garantir a manutenção da condição social, mas serão apenas os indispensáveis à subsistência, no parágrafo 2º, quando fala do cônjuge culpado pelo fim do casamento. Minha gente, apesar da emenda constitucional 66 de 2010 ter abolido a figura da averiguação de culpa na ação de divórcio, segundo a doutrina, um dos elementos ainda persistentes de averiguação de culpa é no caso aqui da fixação do valor da verba alimentar. Então, como regra, essa verba será fixada a partir dos pressupostos da necessidade de quem paga, de quem pede, da possibilidade de quem paga, uma proporcionalidade entre essas prestações, visando manter a condição social da pessoa alimentada. E aí eu já passo aos pressupostos que estão presentes no artigo 1695 do Código Civil. Então, como eu disse, o primeiro pressuposto é a necessidade, ou seja, aquele que pede alimentos não pode prover por si próprio, sozinho, o seu sustento. E aí, ele precisa encaminhar, pedir esses alimentos a alguém da sua família que possa pagar esses alimentos sem o desfalque do próprio sustento e do sustento da sua família. Então, é o outro requisito fundamental na análise da obrigação alimentar, é o requisito da possibilidade de quem paga. E aí, alguns doutrinadores falam no binômio necessidade e possibilidade, e outros doutrinadores falam no trinômio
Necessidade de um lado, possibilidade do outro e o elo entre esses dois pressupostos, que seria a proporcionalidade. Então, na verdade, não adianta só um precisar. É preciso que dentro dessa necessidade, o outro possa contribuir. Então, dentro dessa contribuição, também se verificar o que se pode arcar com as necessidades daquele que pede alimentos, certo? E aí, quando a gente fala dessa necessidade, essa necessidade, às vezes, é presumida pela lei. E aí, como é que essa necessidade ela seria presumida? Por exemplo, em relação aos filhos menores de 18 anos ou não emancipados, já que cabe aos pais, enquanto detentores do poder familiar, o dever de sustento e assistência dos seus filhos menores. Então, o que acontece é que há uma necessidade presumida destes filhos em relação a este dever de sustento e essa necessidade, no caso concreto, o que vai se averiguar é apenas o quanto. Quanto será necessário para cobrir as despesas para a concretização da vida digna deste filho. Mas, além dessa questão do filho, após a sua maioridade ou quando os alimentos são devidos a outros parentes que não os filhos, por exemplo, a gente vai precisar provar essa necessidade. Então, há necessidade de se provar por que a pessoa, por si só, não pode prover o seu sustento. E aí, além de se provar a necessidade, se provar também qual é o tamanho da necessidade de quem pede e qual é a possibilidade de quem poderá pagar os alimentos. E aí, dentro do critério da possibilidade, muitas vezes fica muito difícil avaliar qual seria a capacidade contributiva do alimentante. E aí, para facilitar estas situações em que o patrimônio muitas vezes fica encoberto por uma pessoa jurídica ou por terceiros, né, o famoso laranja, quando a pessoa, apesar de não ter bens em seu nome, mas vive um padrão de vida que não é compatível com a ausência de patrimônio, a gente fala na aplicação da teoria da aparência dos alimentos. Então, aquela ostentação em rede social, de viajar para o exterior frequentemente, para ficar fazendo jantares em restaurantes caros, comprando vários produtos de tecnologia, de uso pessoal. Isso pode render um bom argumento para aquele que pede alimentos, de dizer, mesmo que este, a quem eu peço, não tenha patrimônio em nome dele, veja que ele ostenta uma condição social que é compatível com a colaboração no meu sustento. Ele tem condições, sim, ele aparenta ter condições de poder me auxiliar pagando os alimentos. Então, a gente, quando fala desses pressupostos, é inerente, a gente não tem como falar somente de um deles. Toda vez que a gente falar em alimentos, a gente sempre vai estar falando ao mesmo tempo de necessidade, de possibilidade e especialmente de uma relação direta a partir de uma proporcionalidade entre esses dois pressupostos. Ok? Bom, eu trouxe para vocês aqui as características mais relevantes quanto à obrigação alimentar. E essas características talvez sejam o ponto, em primeira fase do exame da ordem, que tem maior incidência dos assuntos das questões cobradas na prova da OAB. Vamos lá. A primeira das características que eu destaco a respeito dos alimentos é que a obrigação alimentar é uma obrigação recíproca. O que significa isso? O artigo 1694 do Código Civil diz expressamente: podem os parentes, os ex-cônjuges e os ex-companheiros pedir
uns aos outros alimentos de que necessitem para viver. Ou seja, aquele que hoje pede alimentos, pode ser que no futuro venha a pagar, porque existe uma relação de reciprocidade entre os parentes a quem a lei incumbe este dever de sustento, essa obrigação alimentar, e em relação aos cônjuges e ex-companheiros, mesmo após o fim da relação conjugal ou convivencial. Então, a reciprocidade significa justamente que aquele que um dia pediu, pode ser que no futuro venha a pagar alimentos, certo? Outra característica é que a obrigação alimentar, ela é sucessiva. Ou seja, existe uma ordem de chamamento dos devedores a fim de adimplir essa obrigação. E aí, nessa ordem de chamamento, o próprio Código Civil estabelece a ordem das classes de parentes a quem se pede preferencialmente os alimentos. Então, a primeira classe a quem se pede alimentos são os ascendentes. E aí, dentro da classe dos ascendentes, eu também vou observar um chamamento sequencial e excludente, levando em consideração o grau de parentesco, ou seja, a proximidade das gerações dentro daquela classe de parentes. Então, na classe dos ascendentes, por exemplo, os primeiros obrigados a pagar alimentos são os pais, que são os meus ascendentes de primeiro grau. Agora, pode acontecer da pessoa que pede os alimentos não ter um de seus pais, ou ambos os pais, ou ainda que o tenha, este não tenha condições e esteja impossibilitado de lhe ofertar alimentos. Ou ainda que possa, ele não pode suprir toda a necessidade da pessoa alimentada. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar de forma subsidiária e complementar os parentes da mesma classe de grau seguinte. Ou seja, eu chamo a adimplir essa obrigação alimentar os avós, os ascendentes de segundo grau. E assim sucessivamente. Não havendo parentes da classe dos ascendentes ou os que existirem não tiverem condições total ou parcialmente de adimplir a obrigação alimentar, eu chamo a segunda classe de pessoas que podem vir a pagar alimentos, que é a classe dos descendentes. E na classe dos descendentes eu observo também a sequência de chamamento relativo ao grau de parentesco. Então, primeiro eu chamo os descendentes de primeiro grau, que são os filhos. Em segundo lugar, os descendentes de segundo grau, que são os netos, e assim sucessivamente. Não havendo nem ascendentes, nem descendentes, ou os que existirem não tiverem condições total ou parcialmente de adimplir a obrigação alimentar, eu chamo, por fim, os irmãos. Significa dizer que na classe dos parentes colaterais, somente os colaterais de segundo grau são obrigados a prestar alimentos. Os irmãos, sejam eles bilaterais, ou seja, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou irmãos unilaterais, filhos do meu pai com outra pessoa, ou só da minha mãe com outra pessoa, eles são obrigados a prestar alimentos. Os demais colaterais podem até prestar alimentos, mas não como uma obrigação legal, e sim de forma voluntária. Então, tio, primo, sobrinho, tio-avô, não é. Apesar de ser parente, são parentes colaterais de terceiro, quarto grau, a quem a lei não impõe a obrigação alimentar. Então, nos artigos 1696 e 1697, ele fala justamente dessa sequência de chamamento
dos possíveis devedores da obrigação alimentar. Essa fazendo com que a obrigação alimentar ela tenha esse caráter sucessivo. E aí, no 1698, o caráter de subsidiariedade da obrigação, que os parentes da mesma classe ou da classe seguinte, os parentes de grau mais elevado, eles só são chamados de forma complementar e subsidiária quando os primeiros obrigados ou os obrigados anteriores, eles não existem ou eles não podem, total ou parcialmente, cumprir a obrigação. Neste sentido, o que vai acontecer é que, eu não coloquei aqui no material, mas eu faço uma ressalva que foi o objeto da nossa enquete publicada nos stories hoje do perfil do Estudar para a OAB. Quando, na obrigação alimentar, eu tenho mais de um devedor responsável por garantir o sustento da pessoa alimentada, essa obrigação, como regra, ela não é solidária. Significa dizer que, havendo 3 devedores, cada um responderá proporcionalmente aos seus respectivos recursos. Então, vamos supor que a obrigação alimentar foi fixada no valor de R$1.000, sendo que desses R$1.000, 500 caberia a Maria, 200 ao José, 300 ao João. Nessa hipótese, se a Maria deixa de pagar os R$500 que cabe a ela, não cabe ao credor da obrigação alimentar cobrar ao José e ao João que pague a parte da Maria inadimplente. Por quê? Porque, como regra, não existe solidariedade. A solidariedade passiva faz com que eu possa exigir de qualquer dos devedores a totalidade da obrigação. Neste caso, eu só posso exigir de Maria os 500 que cabe a ela, de José os 200 que cabe a ele, de João os 300 que cabe a ele. Agora, a ressalva. Se a pessoa que recebe os alimentos, o credor da obrigação alimentar, for pessoa idosa, aí, por expressa previsão no artigo 12 do Estatuto do Idoso, a obrigação alimentar é sim solidária, mas somente se o alimentado for pessoa idosa. Beleza? Outra característica muito importante dos alimentos é que os alimentos, eles não se repetem. Como regra, eles são irrepetíveis. Mas o que significa isso? Significa dizer que, uma vez pagos, ainda que pagos indevidamente, os alimentos não se restituem. E eu vou dar um exemplo para ficar bem simples da gente compreender essa irrepetibilidade, que é muito comum, por exemplo, nos alimentos gravídicos. Nós temos uma legislação no nosso ordenamento jurídico que garante à mulher grávida o direito de pedir alimentos em favor do seu filho, ainda em processo gestacional, a fim de garantir adequadas condições de gestação e parto. Então, é para garantir a viabilidade do desenvolvimento daquela criança, daquele feto em formação. Então, nesse caso, o nosso ordenamento jurídico, ele não permite a realização de exame de DNA a fim de comprovar a parentalidade daquela criança em gestação. Então, neste caso, o que vai acontecer? Eu, mãe gestante, eu indico aquele homem a quem eu imputo a paternidade do meu filho, apresentando meros indícios de paternidade. Ou seja, a possibilidade, a probabilidade de que ele seja o pai do meu filho. E aí pode acontecer
do juiz aceitar o meu pedido em caráter liminar, fixando desde o início do processo pensão em favor desta criança em gestação. E aí, quando ocorre o nascimento com vida e que se realiza, enfim, o exame de DNA, se verifica que aquela criança nascida não é filha daquele que estava pagando alimentos a ela em face de uma suposta relação de paternidade. Então, esse pai, que não era pai, na verdade, e que pagou alimentos sem ter este dever, já que não era pai, ainda que tenha pago indevidamente, ele não vai poder pedir do próprio filho ou da mãe, aquela que era gestante, que representou os interesses da criança, a restituição dos alimentos pagos. O nosso ordenamento não diz expressamente qual é a solução adequada a este caso, mas a doutrina e a jurisprudência vem permitindo, então, que o pai, ainda que não possa pedir, né, o pai que não era pai, ainda que não possa pedir a devolução do que ele pagou indevidamente, da criança ou da sua representante, ele possa acionar, quando descoberto, o verdadeiro pai e ingressar com ação regressiva contra o verdadeiro devedor daqueles alimentos. Ok? Mas nesse sentido é que, salvo prova de má-fé, ou seja, que eu demandei a ação de alimentos em face de uma pessoa que eu sabia que não poderia ser o pai do meu filho, os alimentos não se restituem, mesmo quando pagos indevidamente. Ok? Outra característica dos alimentos. Os alimentos são imprescritíveis. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui para vocês. Imprescritível é o direito de pedir alimentos e não o direito de cobrar os alimentos já reconhecidos. E aí nisso a gente tem uma grande diferença. Por quê? Não existe limite temporal à instauração da demanda de alimentos, porque ela pode ser instaurada a qualquer tempo a partir do surgimento da necessidade da pessoa alimentada. Então, se eu posso interpor, propor essa ação de alimentos a qualquer tempo, desde que presentes os seus pressupostos, a ação para reconhecer este direito, ela é imprescritível. Agora, uma vez fixados os alimentos, seja eles em caráter liminar, em caráter definitivo, por acordo entre as partes ou por decisão judicial, e não sendo tempestivamente pagos esses alimentos, aí a pretensão de cobrar os alimentos se sujeita a um prazo prescricional de 2 anos, certo? Mas faço aqui uma ressalva importante de processo civil. O professor Tiago já deve ter alertado vocês, ou o professor Eduardo Costa, que não corre prescrição contra absolutamente incapazes. Então, se o meu filho, por exemplo, tem 10 anos e o pai dele deixa de pagar alimentos durante 5 anos, eu vou poder cobrar todos os 5 anos de prestações em aberto. Por quê? Porque até os 16 anos completos, a pessoa é absolutamente incapaz. E contra os absolutamente incapazes, não corre prescrição. Então, aquele prazo lá dos 2 anos só vai ter efetiva relevância para estipular a prescrição da cobrança dos alimentos a partir dos 16 anos completos, ok? Vamos lá, deixa eu só tomar uma aguinha. Outra característica dos alimentos é que os alimentos, ele é uma natureza, uma verba
impenhorável. Ou seja, ainda que aquele que recebe alimentos, ele possua dívidas, os seus credores não poderão se utilizar desta verba alimentar para satisfação dos seus créditos. Inclusive, a legislação trabalhista reconhece que o salário tem natureza alimentar. Por quê? Porque o salário visa garantir àquela pessoa que trabalhou para ter aquela renda condições necessárias à manutenção da sua vida digna. Então, é impenhorável os alimentos devidos ao alimentando e mesmo que ele tenha dívidas, essas dívidas não podem utilizar de medidas constritivas sobre a verba alimentar, que tem por finalidade garantir essa vida digna, a dignidade de quem recebe os alimentos. Outra característica é que os alimentos são irrenunciáveis. E aqui eu faço uma ressalva doutrinária, que é no sentido de que os alimentos são irrenunciáveis quando nós tratamos dos alimentos devidos entre parentes. Por quê? Porque o artigo 1700 do Código Civil diz que os alimentos, eles se transmitem aos herdeiros do alimentante falecido nos termos do artigo 1694. Então, se na sucessão se transmite o patrimônio de quem morreu, e patrimônio engloba o seu ativo e o seu passivo, os herdeiros do morto irão responder pelas dívidas alimentares que aquele possuía. Então, nesse caso, a transmissibilidade é nesse sentido sucessório, ok? Com relação aos alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, existe uma discussão doutrinária se seria possível a renúncia de alimentos entre ex-parceiros. Pois bem, o que a gente pode esclarecer de antemão e que está textualmente previsto no Código Civil é que o não exercício do direito a alimentos não se confunde com a renúncia. Então, eu deixar de promover a ação competente, tão logo o direito de pedir alimentos ele surja, isso não importa em renúncia a alimentos, ok? Bom, outra característica dos alimentos, é a última que eu vou destacar, é a vedação, a cessão ou a compensação da verba alimentar, que está textualmente prevista no artigo 1707 do Código Civil. Por quê? Se a prestação alimentar ela foi fixada, por exemplo, em R$1.000, é porque se verificou que aquele valor, e exatamente aquele valor, era o necessário para garantir a vida digna do alimentado. Então, ainda que aquele que pague alimentos seja credor da pessoa alimentada, ele não pode abater da prestação a dívida que aquele a quem ele paga os alimentos tem com ele. Ou seja, não pode compensar dívidas por meio da obrigação alimentar. Tampouco aquele que recebe alimentos pode ceder uma parte da prestação alimentar a outra pessoa. Porque se ele cede, então a necessidade dele não é aquela que foi fixada ou acordada. Então, se foi fixado um determinado valor a título de alimentos, é porque se reconheceu que aquele valor, especificamente, que atende à necessidade da pessoa alimentada. Ok? Pois bem, eu trouxe agora aqui 3 questões de exames da ordem passados, inclusive um exame recente, o 31º, sobre alimentos. Vamos aqui responder junto comigo estas questões. Salomão, solteiro,
sem filhos, 65 anos. É filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados. Ele é irmão de Bernardo, 35 anos, médico bem-sucedido. Olha, isso aqui já é muita informação importante, ó. Médico bem-sucedido, ou seja, ele tem condições de pagar alimentos. Filho único do segundo casamento de Lígia, ou seja, ele é irmão unilateral de Salomão. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo, em razão de uma deficiência física. E aí veja isso, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai. Ou seja, ele deixa claro aqui a necessidade de Salomão, de que alguém o auxilie a manter a sua subsistência. Antes era o pai, mas a questão disse no início, que o pai dele, Célio, assim como a sua mãe Lígia, faleceram recentemente. Célio, aí ele diz, morou com o pai Célio até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Só que o que acontece com o primo Marcos? O primo Marcos é parente colateral de quarto grau, que não é abrangido pela obrigação alimentar, já que a obrigação alimentar, ela se aplica aos ascendentes, aos descendentes e aos colaterais apenas de segundo grau, aos irmãos, sejam eles bilaterais ou unilaterais. Mesmo aqui nessa situação em que Salomão, não mantinha contato com Bernardo, porque o fato de ter ou não ter contato não faz com que eles deixem de ser irmãos um do outro. Vamos às opções. Letra A. Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão, no caso de necessidade desse. Marcos é o primo. Marcos não tem obrigação. Ele poderia pagar alimentos voluntariamente, mas não por imposição legal. Então, a letra A já está errada. B. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, alimentos a Salomão. Não, porque o código diz expressamente, artigo 1697, que a obrigação alimentar se estende aos irmãos, sejam eles bilaterais ou unilaterais. Também está errada essa letra B. Letra C. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com os alimentos. E esta é a alternativa correta, porque Bernardo é o irmão unilateral de Salomão. Mas só para confirmar esse gabarito, vamos ver o que prescrevia a letra D dessa questão. Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos entre ambos de forma igualitária. Primeiro que a gente já viu que Marcos não tem a obrigação alimentar. E ainda que ele tivesse, vamos supor que aqui fosse outro irmão, a divisão não seria necessariamente igualitária, ainda que o parentesco fosse o mesmo. Por quê? Porque a obrigação alimentar é fixada de acordo com a possibilidade de cada alimentante. Ou seja, cada um paga os alimentos de acordo com os seus respectivos recursos. E aí, vocês acertaram essa questão? Espero que sim. Mas vamos ver a outra questão que eu trouxe do 24º exame da prova da ordem. A questão dizia o seguinte: João e Carla foram casados por 5 anos, mas com o passar dos anos, o casamento se desgastou e eles se divorciaram. As 3 filhas do casal, menores impúberes, ficaram sob a guarda exclusiva da mãe,
que trabalha em uma escola como professora, mas que está com os salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. João, o pai, vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas, estranhamente, deixou de fazê-lo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento. Olha essa informação que é importante. E está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo, não pode contribuir justificadamente com o sustento das filhas. Sobre a possibilidade dos avós participarem do sustento das crianças, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros. Não são mais parentes, não podendo ser compelidos judicialmente a contribuir com o pagamento de alimentos para o sustento das netas. Veja, extingue-se o parentesco em relação ao parentesco por afinidade, exceto para fins de impedimentos matrimoniais. Carla deixa de ser parente dos sogros, mas eles não deixam de ser avós dos seus netos. Então, existe uma relação de parentesco, sim, e que não se desfaz pelo fim do casamento de João e Carla. Então, essa alternativa está errada. Letra B. As filhas podem requerer alimentos avoengos, que são os alimentos pagos pelos avós, se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. Não, se ficar comprovada apenas a impossibilidade de João, porque Carla paga a parte dela, mas isso não exclui a obrigação do pai de também contribuir com o sustento dos filhos. Afinal, o poder familiar é exercido pelo pai e pela mãe. Então, essa também está errada. Letra C. Os alimentos avoengos não podem ser requeridos, porque os avós só podem ser réus em ação de alimentos no caso de falecimento dos responsáveis pelo sustento das filhas. Não é caso apenas de falecimento. É caso também de impossibilidade. Veja aqui que o pai, ele estava impossibilitado de pedir alimentos. E aí, agora que eu me lembrei que eu esqueci desse detalhe da questão, Carla também está na situação de impossibilidade de pagar alimentos. Porque, veja, ela está com os salários atrasados, sem previsão de recebimento. O pai está hospitalizado, em estado grave no UTI e é autônomo. Ou seja, aqueles ascendentes de primeiro grau realmente não têm condições de pagar os alimentos. E aí isso faz com que eu chame de maneira subsidiária os avós a prestar alimentos. Então, esqueci da situação financeira de Carla, muito importante para a gente destacar também. E aí a letra D. Carla não pode representar as filhas em ação de alimentos avoengos, porque apenas os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos. Não. Os genitores são os primeiros responsáveis, mas a obrigação alimentar se estende a todos os ascendentes, aos descendentes e aos irmãos da pessoa alimentada. Ou seja, a resposta... Eita, desculpa. É isso mesmo. A resposta correta é a letra B de bola, que eu posso requerer alimentos avoengos diante da impossibilidade tanto da mãe quanto do pai de pagar os alimentos. Beleza? E a terceira questão que eu trouxe aqui para vocês, do 20º exame da ordem, dizia o seguinte: Roberto e Marcela, divorciados, são pais de João. Quando João completou 18 anos, Roberto, que se encontrava desempregado, de imediato parou de pagar a pensão alimentícia,
sem prévia autorização judicial. Com base na situação descrita, assinale a afirmativa correta. Letra A. Por estar desempregado, Roberto não é mais obrigado a pagar a pensão alimentícia ao filho maior de idade. Logo, o pagamento de pensão pode ser interrompido sem autorização judicial. Nananina não. Primeiro, a maioridade não é causa de exoneração automática da prestação alimentar. Embora encerre a maioridade o poder familiar, o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, a obrigação alimentar, ela muda de fundamento e passa a ter como razão, fato gerador, a relação de parentesco. Então, a maioridade por si só, isso é um entendimento pacificado, não é causa de exoneração da obrigação alimentar. Segundo ponto, ainda que se, nesse caso, a partir dos 18 anos, seria preciso comprovar a necessidade de alimentos e esta necessidade não estivesse comprovada, a exoneração, a eventual exoneração de obrigação alimentar pressupõe decisão judicial que altere o status daquela situação alimentar, que verifique o novo suporte fático, a nova situação do caso concreto, a fim de se reconhecer que não cabe mais alimentos, certo? E o desemprego por si só não é prova de impossibilidade de prestar alimentos. Vamos seguir. Letra B. O implemento da maioridade de João por si só faz com que não seja mais necessário o pagamento da pensão alimentícia, independente da situação econômica do provedor. E aí, eu já expliquei, isso está errado, ok? Letra C. O ordenamento jurídico tutela o alimentante de boa-fé. Logo, a interrupção do pagamento se dará com o mero fato da maioridade. Mais uma vez, maioridade não é causa por si só de extinção da obrigação alimentar ou de sua exoneração. Letra D. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório. E aí, essa é a alternativa correta desta questão. Eu trouxe aqui mais 3 tópicos sobre esse assunto de alimentos, bem simples, para a gente encerrar esse nosso aulão com as melhores dicas sobre esse assunto para quem pretende prestar o exame da prova da ordem. A gente tem várias formas de classificar os alimentos. Quanto à sua fonte normativa, qual é a origem legal, quanto à sua abrangência, enfim. Mas eu trouxe aqui 2 classificações que eu realmente acho relevantes. A classificação que leva em consideração a forma de pagamento, que está descrita no artigo 1701 do Código Civil, e aí nesta situação, os alimentos eles são considerados próprios e impróprios. Os alimentos próprios são os alimentos pagos in natura. Ou seja, quando você oferece a moradia, quando você paga diretamente o plano de saúde, colocando o filho, por exemplo, como seu dependente no plano de saúde, quando você compra os alimentos e deixa a feira com o alimentado, isso é prestação in natura. E isso são considerados alimentos próprios. Esse tipo de alimento in natura não é devido aos alimentos entre cônjuges, ex-cônjuges ou ex-companheiros, conforme estabelece o 1704. No caso de cônjuge ou companheiro, ou por opção também do alimentante, a gente tem a opção dos alimentos impróprios, que é o alimento pago em pecúnia, em dinheiro, numa prestação monetária estipulada por um período específico, certo? E quanto à finalidade, os alimentos se classificam em definitivos, provisórios e provisionais. E qual é a diferença?
Os definitivos são aqueles que são fixados a partir de uma decisão judicial transitada em julgado. Lembrando que, em relação aos alimentos, o trânsito em julgado não faz coisa julgada material. Ela só faz coisa julgada formal. Significa dizer que não é possível rediscutir os alimentos naquela mesma demanda. Mas, mudando-se o suporte fático em que foi imposta a obrigação alimentar, aumentou a necessidade de quem pede, diminuiu a necessidade de quem pede, aumentou a possibilidade de quem paga, diminuiu a possibilidade de quem paga. Então, qualquer alteração, nesse suporte fático, nos pressupostos da obrigação alimentar, permite o que a gente chama de revisão dos alimentos, sobre os quais a gente fala já já. Então, é definitivo, mas não significa que é imutável, porque pode, inclusive, se reconhecer o fim da obrigação alimentar por não estarem mais presentes, nem o pressuposto da necessidade ou da possibilidade. E aí a diferença dos alimentos provisórios dos provisionais é com relação à existência do fundamento que justifica a demanda. Tanto um quanto o outro são os alimentos fixados em caráter liminar, no início do processo, sem a observância de toda uma instrução probatória a respeito daquele pedido do autor do alimentando. Então, quando a gente fala que, por exemplo, um filho que foi devidamente registrado, que tem lá no seu registro de nascimento a indicação de filiação, mas mesmo assim o pai não cumpre com a sua prestação alimentar, ele ingressa com ação de alimentos, pedindo em caráter liminar alimentos provisórios. Por que provisório? Porque a relação de parentesco ali já está previamente comprovada por meio do registro de nascimento. Agora, se uma criança nasce, por exemplo, e não foi registrada pelo pai, é possível se protocolar uma ação de reconhecimento de paternidade cumulada com de alimentos e pedir em caráter liminar os alimentos provisionais. Provisional porque é o alimento deferido em caráter liminar quando ainda não se comprova o estado de filiação, a relação parental, por exemplo, dessa situação que eu estou narrando. Então, eu não sei ainda se é filho. Podem existir elementos no processo que indiquem uma possível paternidade. E aí, em caráter liminar, a fim de se garantir, durante o trâmite processual, o sustento daquela pessoa que pede e que necessita de alimentos, é possível, mesmo não havendo uma prévia comprovação do vínculo de parentesco, que se reconheça o direito de recebimento de alimentos em caráter liminar, certo? Pois bem, em relação à alteração dos alimentos, essa alteração ela pode ser de três naturezas, que pode ser veiculada esse pedido de alteração por meio da revisional de alimentos. A primeira situação é para a atualização do valor da prestação alimentar. E aí o próprio código diz que na atualização se seguirá os índices estabelecidos no ordenamento jurídico, os índices governamentais. Por isso, e para evitar toda hora e por economia processual que se instaure repetidas demandas para se garantir o valor dos alimentos, para evitar as perdas decorrentes de inflação, é que muitas vezes os alimentos eles são indexados ao valor do salário mínimo ou ao valor da remuneração da renda do alimentante. Então, muitas vezes se estabelece um salário mínimo. Desculpa.
ou 30% dos rendimentos do alimentante. Porque o que acontece? Se você estabelece com base no salário mínimo, toda vez que houver o reajuste do salário mínimo, automaticamente você reajusta o valor da pensão alimentícia. E esse reajuste do salário mínimo visa, pelo menos, compensar as perdas decorrentes da inflação daquele período. Quando você fixa com base na renda, no salário, na remuneração do alimentante, aí qualquer aumento salarial que ele tenha, automaticamente se reajusta o valor da pensão. Eu não preciso provocar o judiciário para que isso aconteça. Do mesmo jeito que se a possibilidade dele diminuir, também diminui o valor. E aí qualquer outro questionamento quanto à redução ou majoração vai se fazer de acordo com a ação revisional. E aí eu posso pleitear ou o aumento ou a redução do valor anteriormente fixado ou acordado para fins de alimentos, como estabelece o artigo 1699. Então, havendo qualquer alteração daqueles pressupostos, da necessidade e da possibilidade, é possível rever, se estabelecer novo critério, novo valor e até mesmo a possibilidade da exoneração da obrigação alimentar, do fim dela. Então, além da exoneração que decorre do encerramento daqueles pressupostos, a pessoa que pedir alimentos, ela não precisa mais, ou ela não consegue comprovar sua necessidade, e aquele a quem se pede não pode pagar. Então, nesse caso, além da exoneração, a gente ainda tem, no ordenamento jurídico, as causas de extinção da obrigação alimentar, previstas no artigo 1708 do Código Civil. São elas: o casamento, a união estável ou o concubinato do credor de alimentos. O que significa isso? Se eu recebo alimentos e eu constituo uma nova família, não é justo que eu resolva constituir família para que alguém sustente a minha família. Então, se aquele que recebe os alimentos, casar, constituir união estável e até mesmo constituir um concubinato, que não é uma forma de família reconhecida no nosso ordenamento jurídico, o devedor da obrigação alimentar, ele pode pleitear a extinção desta obrigação. Agora, o casamento, a união estável ou o concubinato do devedor de alimentos não causa extinção da obrigação alimentar. O máximo que isso pode gerar é um fundamento, uma justificativa para um pedido de revisão para se reduzir a prestação dos alimentos. Então, porque você que paga os alimentos, constituindo uma nova família, você vai ter um aumento das suas despesas. E aí isso pode interferir na sua capacidade contributiva em relação àquela pessoa a quem você pagava alimentos. E além disso, a última causa de extinção da obrigação alimentar é quando o alimentando, aquele que recebe os alimentos, tiver procedimento indigno em relação a quem lhe paga os alimentos. E aí vocês poderiam perguntar, o que seria esse procedimento indigno? E, na verdade, essa resposta não existe, não está no livro do Direito das Famílias. A doutrina costuma referenciar esse comportamento indigno às hipóteses de ingratidão do donatário, ou seja, de ingratidão na doação, e as hipóteses de indignidade na sucessão. Então, é preciso analisar se, dentre aqueles dispositivos que fala de doação, que fala de sucessão, de indignidade na sucessão,
aplicar por analogia a essa ideia de procedimento indigno. E aí, a gente encerra por aqui a aula de hoje. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida que a gente ainda possa responder nesse nosso tempo que nos resta, ou se está todo mundo craque em alimentos, todo mundo aprendeu tudo e não tem dúvida nenhuma para fechar direito civil na próxima prova do exame da ordem. Porque eu tenho certeza que vocês também aprenderam tudo com a professora Larissa, que, tirando a parte de família e sucessões, leciona todo o resto dessa matéria linda, maravilhosa e perfeita. Me contem aí, produção, tem alguma dúvida no chat? Vamos lá, esperar só para a gente poder finalizar o nosso aulão. Estou toda assanhada. Ave Maria. Você empolga. Ai, obrigada, gente. Só elogios, a produção disse que eu estou recebendo aqui. Bom, se não há dúvidas, a gente vai encerrando por aqui esse encontro de hoje. Mês que vem, eu já agendei aqui um aulão com o pessoal do Estudar para a OAB e vou voltar a falar aqui sobre direito sucessório e aí dar umas dicas muito legais sobre parte geral da sucessão. Já vou dar um spoiler aqui do nosso próximo encontro. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar essas dúvidas por meio da plataforma do Estudar para OAB, se você já é nosso aluno, tanto do curso extensivo quanto do curso intensivo, ou acesse as redes sociais do cursinho do Estudar para OAB, ou pode falar também comigo lá no meu Instagram, professora Patrícia Rocha, tudo junto por extenso, que eu vou ter o prazer de auxiliá-los e responder e tirar suas dúvidas, para que juntos a gente possa trabalhar em favor da realização do sonho de vocês. Essa equipe aqui do Estudar para a OAB, ela trabalha duramente para ver a sua aprovação. Tá joia? E aí, perguntas? Nada? Veja. O procedimento indigno, ele vai demonstrar, é como se o alimentante, ou a pessoa que recebe os alimentos, o alimentando, ele devesse a quem lhe paga uma espécie de gratidão por ele estar colaborando no seu sustento. E aí eu vou tomar como referência, por exemplo, as hipóteses de indignidade sucessória. Então, lá no artigo 1814 do Código Civil, são arroladas as hipóteses de indignidade que permitem a exclusão do sucessor da sucessão. Aí a gente tem lá, por exemplo, o homicídio doloso, tentado ou consumado contra o autor da sucessão, seu cônjuge, companheiro, ascendentes e descendentes. A gente tem a denunciação caluniosa contra o autor da sucessão, a prática de crimes contra a honra contra o autor da sucessão, o cônjuge ou companheiro dele, ou a pessoa que se valha de meio fraudulento ou violento para inibir ou obstar a liberdade de testar. Então, por analogia, por exemplo, aquele que tenta, que pratica, por exemplo, um homicídio doloso, tentado contra o cônjuge do alimentante, da pessoa que lhe paga alimentos, aí, nesse caso, pode haver a reconhecimento de um procedimento indigno. E isso ser base para se pedir a exoneração, a extinção da obrigação alimentar. Também perguntaram aqui se o STF considera até que grau o parentesco. Para fins de parentesco, se reconhece o parentesco na linha colateral até o 4º grau. Na linha reta não existe limitação de grau, mas para fins de alimentos, esses alimentos há uma limitação na linha colateral apenas até o 2º grau. Existem algumas decisões isoladas,
Decisões isoladas. Estou falando aqui e não inculquem a cabeça para a prova do exame da ordem. Lembrem que a FGV, na parte de direito civil, ela cobra letra da lei, certo? Então, para o código, cabe a obrigação alimentar a todos os ascendentes, independente de grau, a todos os descendentes, né, sucessivamente, independente de grau, e somente aos colaterais de segundo grau. Estava falando que existem decisões isoladas, reconhecendo, por exemplo, a obrigação alimentar a padrastos, madrastas, que ao longo da vida do enteado ou da enteada, custearam as despesas de manutenção deste parente por afinidade. Mas é como eu digo, são decisões isoladas que não têm fundamento legal expresso no Código Civil. Veja, a extinção dos alimentos para o casamento é em relação à pessoa que recebe os alimentos. Então, ou seja, os alimentos pagos ou ao cônjuge, ou se o casamento for do filho a quem se paga os alimentos. A gente tem que sempre observar quem é o credor da obrigação alimentar. Se existe um filho menor que é na ação representado pela sua mãe, não é a mãe a credora. A credora o credor é o filho. Ele apenas está sendo representado pela mãe por não ter plena capacidade civil para praticar por si só os atos da vida civil, certo? Então, no caso, se é o filho o credor da obrigação alimentar, se a mãe dele casa, constitui união estável, isso não vai influir na extinção da obrigação alimentar. Agora, se este filho, que é ele o credor dos alimentos, casar, aí sim é o fundamento presente no artigo 1708 para que o devedor peça a extinção dos alimentos. Ok? Pois bem, eu acho que é mais ou menos por aí estamos encerrando 1h02 3 minutos de aulão, mas exatamente no período estabelecido, recomendado aqui pelo Estudar Pro AB. Então foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Eu não sou a Xuxa, mas beijinho, beijinho, tchau, tchau para todo mundo. Bons estudos, foco aí e a gente aí se encontra nos aulões até a nossa próxima prova do exame da ordem, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!